Uma noite, um rio, um homem sozinho no escuro. De repente alguém o agarra. Não é um ladrão, não é um animal. É um ser que luta com ele a noite inteira e se recusa a dizer o próprio nome. Quando o sol nasce, esse homem já não é o mesmo. Ele muda de nome. Ele manca para o resto da vida. E ele diz uma frase que deveria ter sido impossível de pronunciar sem morrer. Vi a Deus face a face e minha vida foi preservada. Esse homem se chamava Jacó. E o que lutou contra ele, a Bíblia chama de um homem. Mas o profeta Oséias, séculos depois, revela quem realmente era aquele ser. Um anjo. Só que não era um anjo qualquer. Guarde esse nome, Jacó. Porque vamos voltar a ele, porque essa não é a única vez que esse ser misterioso aparece na Bíblia. Ele aparece diante de Abraão e impede um sacrifício. Ele aparece diante de Moisés, dentro de uma sarça que queima e nunca se consome. Ele aparece diante de Josué, empunhando uma espada, na véspera da maior batalha de Israel. Ele aparece diante de Gideão, escondido com medo sem esperança. E em todas essas aparições, ele faz algo que nenhuma criatura deveria fazer. Ele fala como Deus. Ele aceita a adoração. Ele perdoa pecados. E ele diz com todas as letras: eu sou o Deus de Abraão. Quem era essa figura que caminha pelas páginas do Antigo Testamento como se fosse o próprio Deus e depois simplesmente desaparece das Escrituras? Um anjo comum? O arcanjo Miguel? Ou seria o próprio Jesus Cristo? Séculos antes de nascer em Belém, durante quase 2000 anos, os maiores teólogos da história cristã discutiram esse mistério. Agostinho discordou de Justino Mártir. Lutero se posicionou. E até hoje, pastores e estudiosos continuam divididos. Hoje, vamos investigar cada evidência, um encontro de cada vez. Vamos voltar ao rio onde Jacó lutou a noite inteira. Vamos entender por que Josué se ajoelhou diante de um estranho. E vamos responder à pergunta que pode mudar a forma como você lê o Antigo Testamento para sempre. Mas eu preciso te avisar uma coisa. Essa investigação vai levantar mais perguntas do que respostas confortáveis. Fique até o final, porque a resposta não é o que você imagina. Você está no Insights Sagrados. Aqui, investigamos os mistérios mais profundos da Bíblia com seriedade, respeito às Escrituras e uma análise que talvez você nunca tenha ouvido em nenhum outro lugar. Se esse tipo de investigação bíblica fortalece sua fé, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Agora vamos começar. O que significa anjo do Senhor? Antes de descobrirmos quem ele era, precisamos entender algo essencial. Quando ouvimos a palavra anjo, pensamos imediatamente em um ser criado, um servo espiritual de Deus. Mas o termo hebraico usado no texto original é malak. E malak significa literalmente mensageiro. Não é necessariamente uma descrição da natureza desse ser. É uma descrição da sua função. A Bíblia usa a palavra malak para mensageiros humanos comuns, mensageiros celestiais, os anjos que conhecemos, e em alguns casos, para o próprio Deus se apresentando por meio de seu mensageiro. Então, a pergunta que realmente importa não é: isso era um anjo? A pergunta certa é: quem era esse mensageiro? E existe um detalhe que a maioria dos leitores da Bíblia nunca percebeu. O texto hebraico diferencia duas expressões: um anjo do Senhor e o anjo do Senhor, com artigo definido. Essa pequena diferença muda tudo, porque toda vez que aparece o anjo do Senhor com artigo definido, algo extraordinário acontece. Ele fala em primeira pessoa como Deus,
Ele recebe reverência que nenhum anjo comum aceitaria. Gênesis 22 relata o primeiro encontro com Abraão, e esse acontecimento foi no momento mais tenso da vida de Abraão. Deus havia pedido o impossível, sacrificar Isaque, o filho da promessa. Abraão obedece. Ele constrói o altar, amarra o próprio filho, levanta a faca, e então o anjo do Senhor o chamou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Até aqui, parece apenas um anjo enviado com uma mensagem de última hora. Mas observe com atenção o que vem a seguir. Poucos versículos depois, esse mesmo ser declara: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Pare e pense nisso. Quem tem autoridade para jurar por si mesmo? O livro de Hebreus responde essa pergunta diretamente. Quando Deus quer confirmar algo com juramento, ele jura por si mesmo, porque não existe ninguém maior. Nenhum anjo criado possui essa autoridade. Nenhum mensageiro comum poderia dizer, por mim mesmo. E o texto continua, ainda mais direto, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Note bem, ele não diz, não negaste a Deus teu filho. Ele diz, não me negaste, primeira pessoa, como se ele mesmo fosse o Deus a quem Isaque estava sendo oferecido. Esse já seria um detalhe impressionante para um encontro só. Mas o que vem a seguir é ainda mais intenso, porque décadas depois, o mesmo Abraão teria um neto. E esse neto viveria uma noite que nenhum comentário bíblico consegue explicar completamente. Como veremos, ele parece desaparecer justamente no momento em que Deus se torna carne. Guarde esse padrão. Ele vai se repetir 6 vezes. Em Gênesis 32, temos um dos acontecimentos mais enigmáticos da Bíblia. O texto nos diz que Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Sim, Jacó lutou com um anjo. O texto nos diz que Jacó está prestes a reencontrar o irmão que jurou matá-lo, Esaú, que vem ao seu encontro com 400 homens. Jacó enviou a família à frente, atravessando o ribeiro de Jaboque, e ele fica sozinho, na escuridão. Então, um homem aparece e luta com ele, a noite inteira, sem explicação, sem apresentação, sem aviso. Jacó luta com uma força que ele não consegue vencer, mas que também não consegue vencê-lo. Até que, ao amanhecer, esse homem faz algo impossível para um ser humano comum. Ele toca a articulação da coxa de Jacó e, com um único toque, a desloca. Nenhum homem tem esse tipo de força. Mesmo ferido, mesmo mancando, Jacó não solta. Ele se agarra ao ser e diz: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Pense no que isso significa. Jacó está pedindo uma bênção a um homem desconhecido no meio da noite. Por que alguém pediria uma bênção a um simples homem? Porque, no fundo, Jacó já sabia que não estava lutando contra um homem. E o próprio texto confirma isso. O ser pergunta o nome de Jacó, e então declara algo que somente Deus tem autoridade para fazer. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Um nome não é apenas uma palavra na cultura hebraica. É uma identidade. E somente Deus muda o destino de alguém ao mudar o seu nome. Jacó pergunta, então, o nome desse ser. E a resposta é um silêncio carregado de mistério. Por que perguntas pelo meu nome? A mesma pergunta que mais tarde um anjo fará a Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13, antes de subir na chama do altar diante dos olhos de toda a família. Como se revelar o nome fosse revelar demais. E então, no momento em que o sol nasce sobre aquele lugar, Jacó dá um nome ao local. Ele chama aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. E ele explica o motivo. Porque vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Não vi um anjo, não vi um mensageiro. Ele diz, vi a Deus. E séculos depois, o profeta Oséias volta a essa mesma história e resolve, em uma única frase, a aparente contradição. Na sua força, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias 12, 3, 4. Deus e anjo, a mesma pessoa,
Os dois nomes, assim como aconteceu com Abraão, assim como veremos em instantes com Moisés. Um padrão está começando a emergir. E ele não vai parar aqui. Se Jacó viu Deus e sobreviveu, o que vem a seguir é ainda mais direto. Porque o próximo homem dessa lista não apenas encontra esse ser. Ele ouve, da boca dele, o próprio nome de Deus sendo revelado pela primeira vez na história. Em Êxodo 3, a Bíblia diz: o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Até aqui, tudo parece normal para um encontro angelical. Mas apenas alguns versículos depois, o texto muda completamente quem está falando. Agora, quem se dirige a Moisés é identificado como Deus. E então ouvimos a frase que vai ecoar por toda a Bíblia: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Espere um momento. Era um anjo que apareceu na sarça? Ou era Deus quem estava falando? A narrativa nunca explica uma troca de personagens. Não existe nenhuma indicação de que outro personagem entrou em cena. É como se fossem literalmente o mesmo ser. E quando Moisés pergunta qual é o nome desse Deus para levar aos israelitas, a resposta é ainda mais impressionante: eu sou o que sou. Guarde essa frase, porque mais de 1000 anos depois, em pé diante dos líderes religiosos de Jerusalém, um homem chamado Jesus de Nazaré diria algo praticamente idêntico. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Os que ouviram aquilo entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Tanto que, no versículo seguinte, eles pegaram pedras para matá-lo por blasfêmia. Coincidência de palavras? Ou revelação de identidade? No livro de Josué, capítulo 5, na véspera da batalha mais importante da conquista de Canaã, diante dos muros de Jericó, Josué se depara com um homem parado, com a espada desembainhada na mão. Josué, como líder militar, faz a pergunta óbvia: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta surpreende: não. Na verdade, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E então Josué faz algo extremamente perigoso, à luz de toda a teologia bíblica sobre a adoração. Ele se prostra com o rosto em terra. Ele adora aquele ser. Pare e pense. Se fosse um anjo comum, o que deveria acontecer nesse momento? O livro de Apocalipse nos dá a resposta, em 2 ocasiões diferentes. Quando o apóstolo João tentou se prostrar diante de um anjo, o anjo reagiu imediatamente. Não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Apocalipse 19, 10, 22, 9. Todo anjo verdadeiro, ao ser adorado por engano, corrige imediatamente a pessoa. Mas aqui, diante de Josué, nada disso acontece. O comandante não corrige, não recusa a adoração. Não diz, não faças isso. Pelo contrário, ele confirma que aquele solo é santo, ordenando: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Exatamente as mesmas palavras ditas a Moisés, décadas antes, na sarça ardente. O que tornava aquele chão santo? Não era o deserto, não era o campo de batalha, era a presença que estava ali. Em Juízes 6, Gideão está escondido, debulhando trigo dentro de um lagar, com medo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor aparece e senta-se debaixo de um carvalho. Eles conversam, longamente, mas durante toda essa conversa, o narrador do texto alterna, sem qualquer aviso, entre chamá-lo de o anjo do Senhor e na frase seguinte simplesmente o Senhor, sem transição, sem explicação. Depois que Gideão prepara uma oferta, o anjo toca a comida com a ponta do cajado. Fogo sobe da rocha e consome tudo instantaneamente. E o anjo desaparece. Gideão, nesse momento, entra em desespero absoluto. Ele não diz: ai de mim, vi um anjo. Ele diz: ai de mim, Senhor Deus, pois que tenho visto o anjo do Senhor face a face. Gideão está convencido de que acabou de ver o próprio Deus, e na cultura hebraica, ver a Deus face a face deveria significar morte instantânea.
Deus precisa acalmá-lo dizendo: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Pare um segundo e observe o padrão completo. Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, 5 homens, épocas diferentes, situações completamente diferentes, e ainda assim, sempre o mesmo comportamento. Ele fala como Deus em primeira pessoa. Ele age com autoridade que só Deus possui, perdoando, jurando por si mesmo, mudando destinos e nomes. Ele recebe honra que a própria Bíblia diz que nenhuma criatura pode aceitar. Esse não é um padrão aleatório. Mas ainda falta responder à pergunta mais importante de toda essa investigação: se esse ser era de fato Deus. Por que ele apareceria dessa forma, disfarçado de mensageiro, em vez de simplesmente se revelar diretamente? Aqui entramos em um dos debates mais antigos e mais profundos de toda a teologia cristã. E, para ser honesto com você, a Bíblia nunca afirma, em uma única frase direta, o anjo do Senhor era Jesus. Essa frase não existe, literalmente, em nenhum versículo. Mas o conjunto das Escrituras aponta para um caminho muito específico. O apóstolo João escreve algo essencial: a Deus ninguém jamais viu. João 1:18. Se ninguém jamais viu o Pai, quem então apareceu visivelmente diante de Abraão, Jacó, Moisés, Josué e Gideão? O apóstolo Paulo escreve que Cristo é a imagem do Deus invisível e que ele existe antes de todas as coisas. Colossenses 1:15-17. E João, no início do seu evangelho, afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. João 1:1. Ou seja, Jesus não começou a existir em Belém. Belém foi apenas o momento em que ele se revestiu de carne. Diversos estudiosos identificam essas 6 aparições: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão e outras, como cristofanias. O termo significa literalmente manifestação de Cristo. Aparições temporárias e visíveis do Filho de Deus antes de sua encarnação permanente em Jesus de Nazaré. Essa interpretação explicaria de uma só vez porque ele fala como Deus, em primeira pessoa. Porque ele recebe adoração sem corrigir quem o adora. Porque ele possui autoridade para perdoar, jurar e mudar nomes. Porque ele revela o Pai de forma tão direta. Mas é importante ser honesto com você sobre algo. Essa interpretação, embora amplamente aceita, não é unânime entre os estudiosos cristãos. Nem foi ao longo da história da Igreja. E é justamente essa divergência que torna esse mistério tão fascinante. Existe um detalhe adicional, quase escondido, que poucos leitores da Bíblia percebem. Depois do nascimento de Jesus, a expressão "o anjo do Senhor", com artigo definido, praticamente desaparece do texto bíblico da forma como aparecia no Antigo Testamento. Os Evangelhos e o livro de Atos passam a falar repetidamente de um anjo do Senhor. Sem artigo definido, um mensageiro comum entre tantos outros. Esse novo anjo do Senhor aparece a José em sonho, aparece aos pastores em Belém, aparece às mulheres no túmulo vazio, mas ele nunca mais fala em primeira pessoa como Deus. Nunca mais aceita a adoração, nunca mais declara, "Eu sou". Por quê? Talvez porque, a partir daquele momento, o próprio Filho de Deus estivesse presente, em carne, entre os homens. Já não era mais necessária aquela manifestação temporária e visível. Aquele que antes aparecia por instantes em momentos decisivos da história de Israel, agora habitava, de forma permanente entre nós. Mas se essa evidência parece tão forte, por que ainda existe tanto debate entre estudiosos há quase 2000 anos? A resposta pode surpreender você. Ao longo de quase 20 séculos, alguns dos maiores pensadores da fé cristã se debruçaram sobre essa mesma pergunta: quem era, afinal, o anjo do Senhor? E de forma surpreendente, essa discussão começou muito antes da Era Moderna.
No segundo século depois de Cristo, o apologista Justino Mártir foi um dos primeiros a escrever de forma sistemática sobre esse tema. Em sua obra Diálogo com Trifo, Justino argumenta que o ser que apareceu a Moisés na sarça não era outro senão o próprio Logos, a palavra de Deus, o Cristo pré-encarnado. Para Justino, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó jamais viram o Pai diretamente. Eles viram o Filho, agindo como um mensageiro que executava a vontade do Pai. Irineu de Lyon e, mais tarde, Ambrósio de Milão seguiram essencialmente essa mesma linha de raciocínio. Mas nem todos os pais da Igreja concordavam. Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais influentes de toda a história cristã, discordou dessa tradição. Para Agostinho, essas manifestações do Antigo Testamento não eram aparições diretas do Filho, mas teofanias mediadas por meio de anjos criados, usados por Deus como instrumento. Essa divergência entre Justino e Agostinho ainda define, até hoje, as duas grandes correntes de interpretação sobre esse tema. Séculos depois, na época da Reforma, Martinho Lutero voltou a defender que, especificamente, o comandante do exército do Senhor que aparece a Josué era uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Essa tradição continuou viva através dos séculos, sendo reafirmada, já no século XIX, por estudiosos como Ernst Hengstenberg, em sua extensa obra sobre a Cristologia do Antigo Testamento. E hoje, essa discussão continua completamente viva. De um lado, temos estudiosos que defendem com convicção a interpretação da cristofania. John MacArthur, pastor e teólogo, defende que muitas das aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento são manifestações pré-encarnadas de Cristo, revelando o Filho de Deus agindo na história da redenção, muito antes de Belém. Charles Ryrie entende que as descrições do anjo do Senhor, falando em primeira pessoa, como Deus, e aceitando a adoração sem corrigir quem o adora, são evidências consistentes de uma cristofania. Norman Geisler argumenta que Cristo sempre participou ativamente da revelação divina ao longo de toda a história bíblica e que essas aparições podem ser compreendidas de forma coerente como manifestações visíveis do Filho Eterno. Wayne Grudem, autor de uma das obras de teologia sistemática mais lidas no meio evangélico atual, também entende o anjo do Senhor como aparições do Filho de Deus antes de sua encarnação. Do outro lado, existem estudiosos igualmente respeitados que pedem mais cautela. Walter Kaiser Jr. reconhece que a interpretação cristológica é bastante forte, mas destaca que o texto bíblico nunca afirma, de forma explícita, que o anjo do Senhor seja o Cristo pré-encarnado. Por isso, ele recomenda cautela antes de transformar essa inferência em doutrina absoluta. Tremper Longman III observa que o Antigo Testamento, com frequência, apresenta Deus e seu mensageiro de forma intencionalmente próxima e misteriosa. Para ele, essas passagens devem ser lidas com reverência, sem forçar conclusões além do que o texto realmente declara. Perceba algo importante. Essa não é uma discussão entre quem acredita na Bíblia e quem não acredita. É uma discussão, dentro da própria fé cristã, entre estudiosos igualmente comprometidos com as Escrituras, que leem as mesmas evidências e chegam a conclusões diferentes sobre o grau de certeza que o texto permite. Então, qual interpretação parece mais consistente? Quando reunimos todas as evidências que investigamos hoje, Abraão, jurando por si mesmo, Jacó, vendo a Deus face a face e sobrevivendo, Moisés ouvindo o nome Eu Sou sair da mesma boca que antes se apresentou como anjo, Josué, adorando sem ser corrigido, Gideão, convencido de ter visto o próprio Senhor. Percebemos um padrão impressionante demais para ser ignorado. Por isso, boa parte da tradição cristã, desde Justino Mártir até os teólogos evangélicos atuais, entende que a interpretação da cristofania oferece a explicação mais coerente para o conjunto das Escrituras. Mas, com honestidade teológica, precisamos lembrar sempre: a Bíblia nunca declara de forma explícita e direta
O anjo do Senhor era Jesus. Por isso, essa conclusão permanece como uma inferência teológica, construída a partir do peso das evidências do texto, e não como uma afirmação categórica das Escrituras. E é exatamente essa combinação, fortes indícios, ausência de uma declaração explícita e quase 2000 anos de debate entre os maiores teólogos da história, que transforma esse tema em um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. Então, quem era o anjo do Senhor? Um anjo comum com uma missão especial, um mensageiro que fala com toda a autoridade daquele que o enviou. Uma manifestação visível da própria presença de Deus? Ou o próprio Cristo, séculos antes de nascer em Belém? A Bíblia deixa pistas claras e insistentes em pelo menos 6 encontros distintos, mas também preserva deliberadamente parte do mistério. E talvez essa seja exatamente a beleza desse tema. Nem tudo foi revelado a nós, mas tudo o que foi revelado aponta na mesma direção. Desde Gênesis, quando Abraão levanta a faca sobre o próprio filho, até o Apocalipse, quando o Cordeiro está entronizado para sempre. A presença de Deus conduzindo o seu povo sempre esteve ali, junto a Jacó, sozinho e ferido, à beira de um rio, junto a Moisés, diante de um arbusto que ardia sem se consumir, junto a Josué, na véspera da batalha mais difícil de sua vida, junto a Gideão, escondido com medo, sentindo-se pequeno demais para qualquer missão, mesmo quando eles ainda não entendiam completamente quem estava diante deles. Talvez o maior mistério, no fim das contas, não seja descobrir com exatidão quem era o anjo do Senhor. Talvez o verdadeiro mistério seja perceber isto. Deus nunca abandonou o seu povo, nem por um instante. Ele apareceu a Abraão no momento exato da maior dúvida da sua vida. Ele lutou a noite inteira com Jacó, até que Jacó parasse de fugir de si mesmo e recebesse finalmente uma nova identidade. Ele se revelou a Moisés quando Moisés se sentia incapaz demais para qualquer missão. Ele encorajou Josué na véspera exata da batalha que decidiria o futuro de uma nação inteira. Ele confortou Gideão quando Gideão só conseguia enxergar o próprio medo. E se a interpretação da cristofania estiver correta, isso significa algo ainda mais profundo. O mesmo Cristo que, mais tarde, morreria em uma cruz por você, já estava presente, agindo, protegendo e guiando seu povo, muitos séculos antes de Belém. Ele continua se revelando hoje, nem sempre da maneira que esperamos, nem sempre com fogo ou com uma voz audível vinda dos céus, mas sempre, exatamente, no tempo certo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Depois de ver essas 6 evidências, você acredita que o anjo do Senhor era uma manifestação de Jesus antes da encarnação? Ou você entende que essa é uma manifestação especial de Deus, sem necessariamente ser o próprio Cristo? Escreva a sua resposta, com o versículo que mais te convenceu, nos comentários. Eu leio e respondo os comentários com calma, e quero conversar com você sobre isso, sempre com respeito às Escrituras. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso. E se inscreva no canal Insights Sagrados para não perder o próximo mistério bíblico. E talvez a maior prova do poder do anjo do Senhor ainda nem tenha sido mostrada neste vídeo. A Bíblia relata que, em uma única noite, um exército com 185.000 soldados foi completamente derrotado, sem batalha, sem espadas, sem que um único israelita precisasse lutar. Como isso aconteceu? Quem eram aqueles soldados? E por que Deus enviou apenas um anjo para enfrentar um dos maiores impérios da antiguidade? Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Tenho certeza de que esse próximo episódio vai revelar detalhes que a maioria das pessoas nunca percebeu ao ler essa passagem. Eu sou Júnior, este é o Insights Sagrados, e aqui nós buscamos compreender a palavra de Deus à luz da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida
E até o próximo vídeo.